Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças por esta oportunidade de estar ministrando a sua palavra, Pai. Eu sei que ela não voltará para ti vazia, porque o Senhor diz que assim será a palavra que sair da sua boca. Não voltará para ti vazia, mas vai prosperar naquilo que foi designado. Pai, o Senhor me incumbiu pelo anjo da igreja para estar ministrando a respeito de vida de santidade, e eu te agradeço, Pai, por esta palavra entrando em nossos corações, Pai, e rendendo muitos frutos para a sua glória, frutos de justiça, Pai, frutos de santidade, uma vida de louvor e adoração a Ti, em o nome de Jesus, Pai. Eu te rendo graças pela Tua unção sobre a minha vida, pela Tua unção dentro de mim e dentro dos meus irmãos também, Pai, aquela unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. Obrigada, desde já, por um ambiente de graça, Pai, porque esta palavra, Pai, vai render a 100 por 1, em o nome de Jesus. Amém, amados? Então, queridos, nós vamos estar falando de um assunto assim que eu gosto bastante. E eu louvo a Deus que nós estamos em uma igreja que prima a palavra de Deus, prima o ensino. Eu já estive, outrora, em um lugar que não primava o ensino da palavra. E todo aquele que pede, recebe. Eu pedi ao Senhor e Ele me trouxe para esse ministério. Amém, amados? E aqui eu fui ensinada e tenho sido ensinada dia a dia a valorizar a palavra de Deus, porque tem um versículo que diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, é a prática do conhecimento da palavra que traz libertação e uma vida de sucesso para todo cristão. Amém? Essa prática da palavra é viver uma vida de santidade. Amém? Eu lembro que, isso é só uma introdução, logo estaremos lendo alguns versículos. Eu lembro que certa vez eu vi o testemunho de um presbítero e eu achei interessante porque, assim, eu era nova convertida e eu fiquei admirada com o testemunho dele, porque nós aqui temos ouvido que todo texto fora de contexto não é bom. E esse presbítero, ele estava contando que, dando testemunho, que certa vez um irmão pecou contra ele. E ele entendia que pela palavra de Deus, ele deveria corrigir esse irmão em amor. E sabe o que ele fez? Ele corrigiu esse irmão em amor. Mas sabe como foi a correção segundo o entendimento dele, amados? Ele bateu nesse irmão. E ele contava isso assim de uma forma, ele batia, dava ali um tapa e falava, eu estou te corrigindo porque eu te amo. E batia, dava ali um tapa. Eu sei que esse presbítero, ele encheu esse homem de tapa, né? E falando que ele estava batendo nessa pessoa porque ele estava corrigindo em amor. Agora veja o que a falta de conhecimento da palavra faz. E era um presbítero, ou seja, nós vemos muitas coisas aí fora, amados, por falta de conhecimento da palavra, ignorância da palavra. Mas Deus, Ele faz chegar a luz ao nosso entendimento quando nós nos expomos a essa palavra. Amém? E esta noite é isso que nós vamos fazer. Eu e você escolhemos a melhor parte. Se assentar aos pés do Senhor para receber dele. Eu lembro que logo que eu nasci de novo, eu confessei Jesus, amados, quando eu era criança ainda. E eu não entendi bem o que eu estava fazendo. Passou um tempo, minha mãe parou de me levar nessa igreja, e eu não fui mais. Quando adulta, eu fui convidada a ir em uma igreja, e daí eu aceitei Jesus de novo. Me levaram a confessar Jesus, porque eu não lembrava mais que eu havia aceitado Jesus na infância, né? E então, amados,
depois de um tempo que eu comecei a ter muito desejo, muita vontade de conhecer a Deus, de conhecer a palavra de Deus, o Senhor, Ele falou comigo. Ele me fez lembrar, porque Deus, Ele nos faz lembrar pelo seu Espírito acerca de todas as coisas, amém? Ele me fez lembrar que eu o havia aceitado como Senhor e Salvador da minha vida, né? Quando eu era criança ainda. Ele falou, você se esqueceu, mas eu não esqueci de você. Amém, amados? Então, nós estaremos falando sobre vida de santidade nesta noite, e eu quero dizer para você, eu quero te animar. Se você ainda não está andando totalmente, amados, nesta vida que Deus chamou você para viver, não desanime. Fale assim, eu não vou desanimar. Amém? Porque Deus, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele acredita em mim, Ele acredita em você. E por isso é que Ele nos deu o penhor do Espírito Santo. Ele deu o Espírito Santo para mim e para você, para Ele nos ajudar a vencer as nossas fraquezas. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 1, 2. 1 Coríntios 1, 2, diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Você poderia falar assim, a igreja de Deus que está em Santos? Amém? Vamos trazer para nós? Aleluia. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem o quê? Santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo aqui, amados, ele estava falando com a igreja de Corintos, e hoje ele está falando conosco também. Ele disse assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você, amados, quando aceitamos a Jesus, nós fomos santificados no nosso espírito. Amém? Fale assim, eu fui santificado no meu espírito. Aleluia. E aqui ele diz assim, chamados para serem santos. Interessante, né? Parece que a Bíblia ela está se contradizendo, mas ela não está se contradizendo. Está ali, né? Chamados para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nossos. E nosso. Então, amados, a Bíblia aqui, ela não está se contradizendo, ela está dizendo que nós fomos o quê? Quando nascemos de novo, nós fomos santificados no nosso espírito. Mas Ele nos chamou, Ele nos tem chamado para sermos o quê? Santos. Isso está falando de uma vida, de uma conduta, do nosso dia a dia. Vocês conseguem entender isso? Amém? Então, amados, o Senhor, Ele nos concedeu o Espírito Santo para habitar em nosso espírito. Nós somos templo do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo nos foi dado justamente para nos ajudar a andar dessa forma, de forma santa, de forma irrepreensível diante do Senhor. Amém? Deus deseja que nós tenhamos uma vida de sucesso, amados. Uma vida em santidade, uma vida em retidão, é uma vida de sucesso. Porque uma vida de santidade é uma vida no Espírito. Amém? Aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Está em Romanos. Aquele que se inclinam para o Espírito, cogita o quê? Das coisas do Espírito. Quem cogita das coisas do Espírito vai colher vida e paz. Ou seja, vai colher coisas boas. Vai ter bons relacionamentos, vai ter um bom emprego, vai ter uma boa faculdade, vai ter um ministério de sucesso, amém? Vai ter uma vida de sucesso, vai ter um casamento abençoado, um casamento de sucesso, vai colher vida e paz. Por quê? Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Esta vida e paz, amados, a vida eterna, que não vai começar quando nós formos para o céu. A vida eterna, ela começa agora.
Já é a partir de agora que essa vida eterna começa. Então, santidade faz parte dessa vida eterna, né? Agora, há aqueles que se inclinam o quê? Para a carne. O que acontece com essas pessoas que se inclinam para a carne? Essas pessoas vão colher o quê? Corrupção. O que é corrupção? Tudo que é ruim, tudo que é das trevas, tudo que é mal, amados. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa acerca disso, ela estava conversando comigo assim, mas é difícil não se inclinar para a carne, porque eu estou mais consciente da minha carne do que do meu espírito. E eu falei para essa pessoa, amados, que a palavra de Deus, ela nos fortalece em nosso espírito para que nós tenhamos o quê? Essa consciência do nosso espírito. Ou seja, quando nós alimentamos o nosso espírito, essa consciência vai ser maior. Vai ser maior a consciência do nosso espírito do que da nossa carne. Então, Salmo 119, deixa eu ver aqui. Vocês estão entendendo? Aleluia. Deixa eu ver aqui, Salmo 119, do 9 ao 11. Salmo 119, do 9 ao 11. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? Amados, aqui está falando de que maneira poderá o jovem guardar puro, ou seja, em santidade, o seu caminho, observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Ali está falando de jovem, mas essa palavra é para todos nós, não é apenas para o jovem. Está certo que os jovens, eles passam, amados, por muitos conflitos, né? Os jovens, eles passam por muitos conflitos e, às vezes, eles têm dificuldade de conservar puro este caminho. Mas ali o Senhor, ele está falando, olha, observe segundo a palavra, jovem, e você vai conseguir conservar puro o seu caminho. E certamente você vai ser um jovem de sucesso. Certamente você vai ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso. Amém? Amém, amados? Uma pessoa próspera. Por quê? Josué 1,8 diz assim, que quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos fazer o quê? Fazer tudo quanto nela está escrito. E assim nós vamos fazer o quê? Prosperar o nosso caminho. Amém? Aleluia. Eu e os meus óculos. Mas vai dar tudo certo. Então, amados, o que o Senhor trouxe para mim hoje, para estar compartilhando com vocês, é que nós devemos entender que nós somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Sabe que antes eu não entendia isso? Mas que coisas velhas que passaram? Eu continuo a mesma? Minha mente, meu corpo está o mesmo? Mas, amados, aqui está falando do nosso espírito. Nós somos novas criaturas. Quando nós temos essa consciência, as velhas práticas vão ter que passar. Mas não é da noite para o dia. Há um processo de santificação. Certa vez uma pessoa demonstrou aqui, eu achei interessante, não esqueci, a respeito do processo da santificação da nossa mente. Quando nós vamos para Cristo, o que muda é o nosso espírito. A nossa alma e o nosso corpo continuam igual. O nosso corpo vai ser glorificado na volta do Senhor, né? Até lá, nós temos que lutar com Ele, né? Agora, a nossa mente, amados, nós vamos o quê? Transformar pela palavra. Imagine essa taça aqui, que essa taça aqui seria a nossa mente, né? E que essa taça aqui está da cor de um suco de uva. Imagine que a água está sendo jogada aqui nessa taça. O que vai acontecer?
o suco de uva vai saindo, vai transbordando, até, amados, que vai restar o quê? A palavra. Amém? Então, Deus, Ele tem nos chamado para isso, para renovar, reconhecer que nós somos um só Espírito com Ele, nós somos novas criaturas, né, que as coisas velhas já passaram, mas que nós devemos o quê? Fazer alguma coisa com a nossa mente e fazer alguma coisa com o nosso corpo. Abra lá em Romanos 12, a partir do 1. Aleluia. Romanos 12, a partir do 1. Isso. Aqui é Paulo falando com os romanos. E hoje é ele falando conosco. Amém? É Deus falando conosco. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, diga santo, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ficar aqui, Mídia. Depois passaremos para o versículo 2. Então, aqui Paulo, ele está rogando aos irmãos. Ele está nos rogando hoje, para que nós estejamos apresentando os nossos corpos diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Amados, de que forma nós fazemos isso? Muitas vezes a pessoa tem anos de igreja e não entende como é que se faz. Sabe como é que se faz? Por exemplo, quando nós estamos no trânsito, dirigindo, né? E aquela pessoa dá uma fechada, que acontece muitas vezes comigo. O que você vai fazer? Essa pessoa te deu uma fechada, você vai xingar essa pessoa, você vai maldizer essa pessoa, a carne vai gritar. Mas, amados, pelo Espírito, você sabe, porque nós temos o Espírito Santo, que é o freio. Nós temos o Espírito Santo dentro do nosso espírito. Como ser guiado pelo Espírito, amados? Como ser guiado? Na prática, todos os dias, você vai aprender a ser guiado pelo Espírito de Deus. E num momento desses, você sabe, porque sabe, que é o Espírito Santo falando com você. Não reaja, abençoa. Amém? Mas a carne está lá, querendo falar, querendo maldizer, querendo buzinar, né, para essa pessoa. Então, no nosso, às vezes a gente pensa que o nosso culto racional é só isso aqui que nós estamos fazendo. Mas não, amados. O nosso culto racional está falando de um culto que envolve a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso poder de escolha. Vocês conseguem entender? Esse é o nosso culto racional. Todos os dias, nós devemos fazer isso. Apresentar, esmurrar o nosso corpo, como Paulo dizia, né? Que ele esmurrava o corpo dele, subjugando o corpo dele, para que ele, ao pregar a muitos, ele não fosse reprovado naquilo que ele pregava. Amém? Seria o caso de eu estar falando aqui, olha, você precisa andar em amor, porque a palavra de Deus diz que é necessário que você ande em amor. E chegar lá fora, alguém pisar no meu pé e eu, ai! Entendeu? E não andar em amor. Não, se eu estou pregando aqui, ensinando que nós devemos andar em amor, amados, é porque é bom. É a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Isso vai ser bom para a minha vida, porque Deus, quando Ele diz que nós devemos ter uma vida de santidade, Ele quer nos livrar de prejuízos. Amém? Prejuízos. Quantas vezes, amados, nós não vemos aí no trânsito, eu estou falando de coisas práticas, porque às vezes quando as pessoas falam de
santidade tem só uma conotação sexual, né? Mas não é só isso. Não é só isso. Abrange tudo em nossa vida. A vida de santidade, né? Muitas vezes, amados, falando de trânsito, né? Certa vez, logo assim, quando eu voltei, né, para o Senhor, eu ouvi uma pregação, que essa pregação eu guardo até hoje. O pastor, ele estava falando o seguinte: ai de vós, é inevitável que os escândalos venham, mas ai de vós através de quem vira o escândalo. Amados, aquilo me trouxe um temor tão grande no coração, que na época, as pessoas estavam assim, usando muito assim, camisetas, né? Falando de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, Deus é amor, Jesus te ama. Nessa época, o temor foi tão grande que eu não conseguia colocar a camiseta. Eu tinha camiseta em casa, né, falando que Deus é amor, Jesus te ama, e eu não conseguia colocar, porque eu tinha receio de escandalizar a Deus, profanando o nome do Senhor, não me comportando bem. Olha só o temor. Até que o Senhor tratou comigo em relação a isso, né? Porque, amados, quando nós somos crianças espirituais, né? Hoje não dá para se aprofundar no assunto, mas o que é uma criança espiritual? É uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, que não tem muito conhecimento da palavra, não sabe como é que funcionam as coisas no reino de Deus, né? Ou também tem aquela pessoa que tem muito tempo, mas não se atém à leitura da palavra. Às vezes vai até na igreja, ouve, mas não atenta à palavra, né? Crianças espirituais são cristãos carnais, que se alguém só encostar no pé, já faz um escândalo, né? Então, amados, o Senhor, ele me explicou, para que eu não tivesse receio de estar colocando a camiseta, porque Ele não se envergonharia de mim e eu não estaria causando escândalo a Ele, porque tudo tem o seu tempo. Amém? Deus, Ele tem paciência conosco. Ele tem muita paciência conosco, né? Mas eu também fiquei assim, amados, porque justamente teve uma época, trânsito, né? Não sei porque o senhor está falando tanto de trânsito hoje. Justamente no trânsito, eu vi uma pessoa correndo com uma camiseta escrito assim: Jesus te ama. E essa pessoa estava correndo no meio do trânsito justamente para agredir uma outra pessoa. E eu olhei aquilo e falei, misericórdia. Aí me veio esse versículo à mente. Amados, o que o Senhor está querendo dizer para nós hoje? Vamos prestar atenção à palavra dEle, dar prioridade à palavra dEle. Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor e deixar essa palavra ela cair no nosso coração. Amém? Vamos lá para o versículo Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela o quê? Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui Paulo está falando para nós não tomarmos a forma, amados, das coisas deste mundo, das coisas que as pessoas acham normal. Sabe aquela coisa do nada a ver? Eu vejo muitas pessoas, mesmo no meio cristão, eu não falo isso como julgamento, a gente apenas observa, porque nós não fomos chamados para julgar, amém? Eu vejo muito no meio cristão pessoas querendo viver a vida do seu jeito, querendo adequar a palavra de Deus ao seu jeito de ser, né? Mas a palavra de Deus nos diz aí em Romanos 12, 2, que nós devemos o quê?
Nós não devemos nos conformar com este século. A gente não tem que tomar a forma do mundo, mas nós temos que tomar a forma, o quê? Da palavra, renovando a nossa mente para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, quando eu me exponho, eu e você, quando a gente se expõe à palavra e nós meditamos, o que é meditar? Tem algo que alguns professores falam no Rema, que é muito interessante, né? Que o cavalo, a mula, nesses animais, quando eles comem o capim, o que eles fazem? Eles ficam ruminando, né? Mastigando, 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 mastigando. E é isso que nós devemos fazer com a palavra de Deus, amados. Nós devemos comer a palavra de Deus, literalmente, e ficar meditando, meditando, meditando. E certamente, amados, essa palavra, ela vai cair em nosso coração. Isso vai fortalecer o nosso homem interior, além de renovar a nossa mente, vai fortalecer o nosso homem interior, e nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida, porque ela é sempre boa, amém? A vontade do Senhor, ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então, nós devemos fazer o quê, amados? Com o nosso corpo e com a nossa mente. Eu quero deixar bem enfatizado. É necessário, para nós termos uma vida de santidade, apresentarmos os nossos corpos todos os dias diante do Senhor, na prática da palavra. Mas como nós vamos praticar a palavra se nós não nos expormos a ela? Amém? A gente vem aqui, a Rosane estava falando no começo, sobre, né, só os dias que a gente vem aqui, em relação à palavra. Amados, se você alimenta seu corpo, no mínimo 3 vezes por dia, você também deve alimentar o seu corpo também na mesma proporção. Amém? Ah, mas eu não tenho tempo. Tem. Quando nós damos prioridade, nós arrumamos tempo. Porque você não precisa de, digamos assim, de 1 hora. Ah, mas eu trabalho. Ah, mas aquele tempinho que você sai para fazer o seu lanche ou para você ir no banheiro, você pode pegar um versículo bíblico e meditar naquele versículo. Amém, amados? Medita. O que a palavra de Deus fala a seu respeito? O que é não conformar, não se conformar com este século? O que é ter uma vida de santidade? Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Efésios 4. Só um momento. Efésios 4, já falo o versículo, amados. Eu estou crendo, eu estou meditando, porque eu já recebi a cura, certa vez eu usava óculos, e eu fui curada da vista, amados. Comecei a ler com a iluminação inadequada e voltei novamente a usar óculos, né? Mas eu estou crendo para deixar de usar óculos novamente. E como é que eu vou fazer? Meditar nesta palavra, amém? Aleluia. Só um momento. Efésios 4, 25. Vamos ler. Amados, como nós vamos levar uma vida de santidade? Está aqui uma receita, Efésios 4, 25, exortação à santidade, é o título na minha Bíblia. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Próximo.
Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que história é essa de irar e não pecar? E não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Amados, eu acabei de dar um exemplo do carro, né? Quando nós estamos numa situação dessa, a gente se ira em nossa carne, certo? Mas como é que nós não vamos pecar? Não dando lugar a esta ira no sentido de estar aceitando a provocação da pessoa. Amém? Daquela pessoa que está nos provocando, né? E não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, amados, não vá dormir com raiva. A palavra de Deus, ela nos exorta a estarmos orando até por aquelas pessoas que nos perseguem. Amém? Então, isto é uma vida de santidade. Próximo. Nem deis lugar ao diabo. Aleluia. Não dê lugar ao diabo. Vou ler aqui na minha Bíblia. De que forma nós não vamos dar lugar ao diabo? Uma forma, amados, de dar lugar ao diabo é justamente através da ira, né? No sentido de estar se irando, e descontando, mesmo se vingando nas pessoas, né? Uma forma de dar lugar ao diabo é estar praticando as obras dele. Aqui, logo em seguida está falando assim, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe, amados? Palavrão. Palavrão. O Paulo, ele está falando aqui para os efésios, para a igreja. Ou seja, tem crente que fala palavrão. E o Senhor, ele está alertando nesta noite, não dê lugar ao diabo. É aquilo que o nosso pastor, ele sempre fala, você chama um porquinho sujo para dentro da sua casa, venha porquinho, sente aqui no meu sofá. Sabe que quando a pessoa fala palavrão na sua casa, a pessoa está dando lugar ao diabo? Porque quem é que gosta dessas coisas? É Deus? Não é. A pessoa está dando abertura para o diabo agir. Então, se você, quem está me ouvindo, porque eu sei que tem gente sendo alcançada pelas redes sociais, se você faça isso, não se sinta em condenação, apenas se arrependa e não faça mais. Simples assim, tenha o temor de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita o quê? Graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amados, necessita de interpretação essas passagens? Não está bem claro? Longe de vós toda amargura, raiz de amargura, amados. Raiz de amargura, ela atrai doenças. Não deixa que raiz de amargura, que a amargura crie raiz em seu coração, mas perdoe. Afinal de contas, algo que o Senhor tratou comigo há um bom tempo atrás, por que eu vou esperar a perfeição do meu próximo se eu ainda estou em processo? Eu ainda estou sendo aperfeiçoada. Então, o que eu devo fazer? Perdoar.
Se o nosso Pai, Ele nos perdoa, por que nós não vamos perdoar? Amém? Isso é vida de santidade. Vida de santidade é uma vida no Espírito, pautada na palavra de Deus. Uma vida de prática da palavra de Deus. O Efésios 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amados, o que amor tem a ver com vida de santidade? Tudo. Tudo, porque Deus é amor. Nós somos dele. Nós nascemos do amor de Deus. E nós devemos o quê? Nós lemos aqui agora que nós devemos ser o quê? Imitadores de Deus. Como filhos amados. Eu e você somos filhos amados do nosso papai. Então, como ele é, como ele age, nós devemos ser e nós devemos agir também. Amém? Está falando aqui que ele se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Eu sei, amados, que muitas vezes coisas acontecem e a nossa carne não quer que nós estejamos na prática dessa palavra. Mas sabe de uma coisa? Você não é a sua carne. Fale assim: eu não sou a minha carne. Eu sou um espírito. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23, não é isso? 5:23, diz que nós somos um espírito, habitamos, temos uma alma e habitamos num corpo. Amém? É isso que nós somos. É que muitas vezes nós ficamos olhando para isso aqui, ó. Mas nós não somos isso aqui. Nós somos um espírito. E se nós queremos andar uma vida em santidade, uma vida que agrade a Deus, nós devemos ser governados por essa palavra. Amém, amados? O fato da pessoa, muitas vezes a gente acha que as pessoas espirituais, né, e que as pessoas que andam em santidade são aquelas pessoas que, do xaramaxê, né, que oram em línguas, que pulam, que gritam, ou que cantam, que dançam, que tocam, que há uma unção sobre a vida dela, aquele movimento todo. Mas, amados, a Bíblia ela é bem clara quando ela nos mostra, amados, que não são essas coisas que Deus aprova. Os dons, Deus ele dá para mim e para você por causa do amor dele às pessoas. Os dons não é meu, o dom não é da Rosane. Amém? O dom não é de quem está tocando e cantando aqui, o dom é de Deus. Para o quê? Para alcançar as pessoas. Certa vez o irmão Reagan, em um de seus livros, ele fala a respeito disso, de um grande pregador, que ele era muito usado por Deus, mas uma das coisas que ele não fazia era andar em amor. E Deus o alertou várias vezes, através de pessoas, através de profetas, através de outros colegas, e ele não andava em amor, principalmente em relação aos colegas, porque ele se achava o bambambam, né? E Deus alertou, e alertou, e alertou essa pessoa, né? Porque Deus, como eu falei já aqui antes, Deus ele quer nos livrar o quê? Do prejuízo. Amém? Nós não cremos num Deus que mata, nós não cremos num Deus que põe doença, nós cremos num Deus que dá vida e que santifica. Amém? E que livra os nossos pés o quê? Do laço do passarinheiro, que livra os nossos pés das armadilhas. E muitas vezes o diabo, eu não sou, amados, uma pessoa de elogiar muito pessoas, porque eu entendo esse princípio. Nem todo mundo está preparado para receber elogios. Ah, mas você pregou tão bem. Mas você cantou tão bem. Ah, mas você toca tão bem. Nem todo mundo está preparado para isso. Porque, às vezes, a pessoa, ao ouvir, ela vai se inflando, vai se inflando, vai se inflando. E o que foi que fez Satanás cair do céu?
Satanás se inflou, ele quis ser melhor que Deus. Então, amados, nós devemos ter muito cuidado com os elogios em relação a pessoas, em relação a pregadores, né? Geralmente, quando eu amo ver Deus operando através da vida das pessoas, mas eu sempre olho para a pessoa e falo, glória a Deus. Mas eu olho e penso assim, o dom não é dela, o dom é de Deus. Não é a pessoa, é Deus através da pessoa. Entende, amados? É Deus através da pessoa. E o que aconteceu com esse pregador? Infelizmente, esse pregador, ele decidiu não andar em santidade, no que diz respeito ao amor. E ele tropeçou e caiu. Infelizmente, e veio a falecer. E Deus, ele avisou. Deus, ele avisa. Amém? Ele avisa, ele avisa. As pessoas, às vezes, pensam assim, nós estamos no tempo da graça, né? Paulo fala assim, mas e agora, né? Se o pecado não tem mais domínio sobre mim, não é isso? Está escrito em Romanos 6,12, se eu não me engano. O pecado não tem mais domínio sobre nós estamos debaixo da graça. A salvação não é por obras, é por fé, né? No sacrifício de Jesus. E aí? Então, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Não, amados, não é assim. É muito mais sério no tempo da graça, porque antes as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro de si. Hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra, nós temos o corpo de Cristo, nós temos os dons ministeriais, amém? Que nos alertam, nós temos isso que nós estamos fazendo aqui agora, ouvindo a palavra, ouvindo as instruções, os conselhos de Deus, para nós não tropeçarmos, amém? Então, tem pessoas que falam, que acham que, uma vez salvo para sempre. Por causa dessa palavra, que diz que, aquilo que eu comentei, da pessoa entender a palavra fora de contexto, de forma deturpada, que a salvação não vem por obras, não é pelas obras, mas pela fé. Só que a própria palavra de Deus nos diz que aquele que é salvo, ele vai o quê? Ele vai manifestar boas obras. Ele não vai continuar nas velhas práticas, porque Deus, ele nos chamou de antemão para andar nas boas obras. Amém? E essas boas obras, amados, elas estão pautadas na palavra. A irmã Rosane, ela ministrou a respeito do fruto do Espírito, aqui, e, amados, você quer ter uma vida de sucesso, tenha uma vida no Espírito, e uma vida no Espírito é uma vida cheia do Espírito Santo, observando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Sabe que nada vai ser impossível para você? Você vai governar a tua carne. A tua alma vai se inclinar para o Espírito e não mais para a carne. O nosso pastor, ele costuma falar aqui que quer conhecer alguém, pergunte para os seus vizinhos. Pergunte para os seus vizinhos. Quer conhecer alguém? Pergunte para o marido da mulher, né? Pergunte para a esposa. Porque em casa, aquele lugar onde nós não somos vitrine, onde ninguém está nos vendo, amados, ali nós somos. Amém? Mas o Senhor, Ele quer que nós sejamos o que Ele nos chamou para ser, amados, em qualquer lugar. Na igreja, em casa, no trabalho. Isso é vida de santidade. Tendo uma vida da qual nós não vamos nem nos envergonhar, nem envergonhar o nome do Senhor. Amém, amados? É dessa forma que nós vamos viver. Então, aqui, eu não me acostumei ainda com óculos, tá? Tenham paciência comigo. Paciência é dom de Deus. Então, aqui nós estávamos lendo Romanos
desculpa, Efésios 5, né? Nós lemos o versículo 1 e o 2, e aqui segue no 3 aqui. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Diga assim, eu sou santo. Essas coisas não me convêm. Amém? Nem conversação, olha, conversação torpe de novo, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Vãs, palavras vãs ou chocarrices. Amados, eu já saí de muitos grupos, porque todo mundo sabe que eu sou crente. Eu não escondo, eu tenho uma vida transparente. E uma das coisas que eu não gosto é chocarrice. Eu sou uma pessoa brincalhona, sim, mas brincadeira saudável. Chocarrice não, palavrão não. Se falar palavrão, eu saio, porque é algo que eu não admito, e eu já deixo bem claro. E por quê? A palavra de Deus, ela está falando que não convém a santos. Então, a pessoa vai soltar lá uma piada de mau gosto, e eu vou me juntar a essa chocarrice? Não, amados. Nós devemos fazer a diferença. Eu e você somos cartas vivas diante do Senhor. Amém? Nós estamos sendo lidos todos os dias. Me veio agora um testemunho, falar rapidamente, de um vizinho. Eu não sei se alguém me mandou um vídeo assim. O vizinho crente convidou o que não era para ir fazer uma visita na igreja. E o vizinho que não era crente falou assim, olha, eu estou terminando de ler um livro, depois que eu ler este livro, eu vou, tá bom? Aí passou um tempo, esse vizinho crente chamou de novo. E aí, você já terminou? Não, eu ainda estou lendo. E, se eu não me engano, acho que foi mais ou menos um mês que passou, e esse vizinho crente, e aí, você já leu o livro? Aí esse vizinho, que não é cristão, falou, já li o livro e eu gostei, agora eu vou para a sua igreja, o livro era você. Entendeu, amados? Então, nós estamos sendo observados por pessoas. É interessante que, eu tenho uma netinha, né? Que eu quero dizer que nós estamos sendo observados por pessoas e nós somos exemplos. Nós somos exemplos para as pessoas, somos espelho, né? Pessoas mais novas na fé vão olhar para nós como referência. Daniel é uma pessoa que marcou a sua época e as gerações até hoje, né? Porque coisas que nós fazemos aqui, amados, vai repercutir para a eternidade. Daniel, ele marcou a sua geração tendo uma vida reta, um procedimento santo diante do Senhor e diante dos homens. Né? E Daniel, ele geralmente prego muito para jovens, né? Porque Daniel era um jovem que ele decidiu se guardar. Ele abriu mão das iguarias do rei por causa da consciência dele, para manter a consciência dele limpa e a fé dele em Deus. Ele poderia comer daquelas coisas? Ele poderia, mas ele ia contra aquilo que ele cria. Amém? E seria contaminação para ele. Então, da mesma forma, amados, como Daniel, ele é uma referência para nós até hoje, seja eu e você uma referência também para as pessoas, até a eternidade. É isso que Deus tem nos chamado para ser, uma referência para outras pessoas, né? Eu ia falar dos meus netinhos, né? Falar rapidamente. O meu neto, Isaac, ele forçou ânsia de vômito, né? E a minha netinha de 4 anos, ela viu isso. De 4 anos, não, 4 meses. Vocês sabem que com 4 meses ela aprendeu a fazer isso? Eu peguei a minha netinha no colo, ela está estranhando todo mundo, e eu falei, você vai ter que ficar comigo, você tem que se acostumar comigo. Pois não é que a menina começou a chorar e forçou vômito? Aí eu falei para minha filha, com quem ela aprendeu isso?
Ela, com Isaac, com o irmão, ela vê o irmão fazendo, entende? Então, amados, isso é muito sério para nós como igreja, né? As pessoas aí fora, elas estão olhando para nós, e nós não podemos impedir essas pessoas de chegar até Deus, né? E para isso nós temos que ter uma vida totalmente de santidade. Ah, a gente nunca vai errar? Erramos, falhamos, mas, amados, vamos evitar os escândalos, tendo temor a Deus, obedecendo a palavra de Deus, levando a sério Deus. Se nós tivermos a consciência do Espírito Santo em nós, nós não vamos errar, nós não vamos pecar. Mas nós sabemos que isso é um exercício diário. Amém? Diga assim, é um exercício diário. Amém, amados? Então, há muitas coisas a que se falar a respeito de santidade. Mas o que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite é isso, amados. Sejamos eu e você uma referência para as outras pessoas, para crentes e para não crentes. E sabendo nós que tudo está patente aos olhos de Deus. O que pessoas não estão vendo, Deus está vendo. Mas sabe que Ele não está nos olhando para condenação, não, amados. Ele está nos olhando para nos ajudar. A intenção de Deus é sempre nos ajudar a andar de acordo com a vontade dEle. Amém, amados? Então, essa é a palavra de hoje à noite. Vamos orar? Pai, eu quero te render graças por este tempo precioso, no qual, Pai, nós aprendemos de você, você nos deu instrução e você nos chamou à responsabilidade, Pai, de nós, cada um de nós, como igrejas do Senhor, como um povo santo, como um povo separado, para andar nas boas obras, para andar numa vida de louvor e adoração diante de você, Pai. Que seja diante dos homens, que seja naquele momento em que ninguém está nos vendo, Pai, mas uma vida que glorifique o Senhor em todo o tempo. Obrigada por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações, frutificando, Pai, dando frutos de justiça, frutos de santidade, Pai, frutificando a 100 por 1, em o nome de Jesus. Amém, amados? Então, sejam abençoados na prática da palavra.